Na reta final, o comando da CPMI do dia 8 de janeiro discute como encaixar 30 depoimentos em 9 sessões. A data de apresentação do relatório final também gera um impasse na comissão, né? Vamos encerrar em qual dia? E quando a gente apresenta o relatório final? Enfim, é muito mais interesse, né, Pedro Nogueira? Eles têm muito mais interesse em ouvir pessoas do que tempo daqui para frente para encerrar a CPMI. Exatamente, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. Elisa, a questão aqui é como administrar esse tempo. O presidente da CPMI, deputado federal Arthur Maia, quer que o relatório final seja lido até o dia 17 de outubro. Já a relatora, a senadora Elisiane Gama, que é quem produz esse relatório, sugere uma outra temporalidade. Ela quer mais tempo para fazer o relatório sem esticar os 180 dias que já estão definidos para a CPMI. A proposta dela é que os depoimentos sigam até o dia 25 de outubro e a leitura e discussão do relatório sejam feitas na primeira quinzena de novembro. Se o andamento seguir como determina o presidente Arthur Maia, a gente tem ainda 9 depoimentos e desses seriam 6 escolhidos pelos governistas e 3 escolhidos pela oposição. Como a gente já disse, 30 pessoas já tiveram convocações aprovadas e aguardam agendamento do depoimento. Um deles é o general Augusto Heleno, que era ministro do GSI durante o governo Jair Bolsonaro. Também o general Walter Braga Neto, que foi ministro de Bolsonaro na Defesa e na Casa Civil. E o tenente-coronel Mauro Cid, que já depôs uma vez na CPMI, ficou calado durante todo o depoimento, mas já foi aprovado um requerimento para que ele volte à CPMI para falar da situação com as joias. Há também, para a gente encerrar, alguns nomes que ainda não foram aprovados, mas que os parlamentares também querem trazer. Um deles é o ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que teria se encontrado com o hacker Walter Delgatti, e outro é o ministro da Justiça de Lula, o ministro Flávio Dino, mas os governistas acreditam que essa é uma convocação improvável. Elisa. Obrigada, Pedro Nogueira. Bora compreender então daqui para frente. Olha, se tem muita gente para ser chamada, mas o tempo é escasso, Leandro Rezende, o que vamos fazer? Deixa eu chegar pertinho do Leandro, porque eu fico mudando de lugar, e aí vai ela com a cadeira dela. Eu fui aqui, como é que fala quando você... despejada do cantinho da bancada para chegar aqui pertinho de você, Leandro. Pronto. Quais são os impasses, assim? Quem é que... está no campo de desejo, né, de ser chamado por parte da comissão, mas o presidente está dizendo aqui não? Olha, Elisa, acho que o Pedro até tangenciou um pouco isso, né? Que são os militares. A gente viu ali toda uma concertação, para dizer o mínimo, do Arthur Maia indo conversar com o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva. A própria senadora Elisiane Gama também conversou com emissários ali do meio militar, com militares. Enfim, se criou dentro da CPMI uma espécie, e aí tomo cuidado aqui para dizer que isso não é absoluto, mas há sim uma relativa blindagem aos militares nessa reta final da CPMI. Não é à toa que o ex-ministro do governo Bolsonaro, né, tem o requerimento aprovado, esse requerimento que o Pedro Nogueira mencionou. E é difícil de imaginar que o general Paulo Sérgio Nogueira vai ser chamado pela CPMI. Como também é difícil de imaginar que o general Gustavo Dutra, que era o comandante militar do Planalto, vai ser chamado. E são duas pessoas fundamentais para o plano de trabalho original da CPMI. O primeiro, o ex-ministro do governo Bolsonaro, para poder explicar, de um ponto de vista quase que intelectual, como que militares aderiram a teses golpistas com tanta ênfase durante o governo Bolsonaro. O segundo, o general Gustavo Dutra de Menezes, seria fundamental para entender como que o Exército, né, não conseguiu coibir a invasão do Palácio do Planalto e falar também até sobre a presença ali daquele acampamento golpista na porta do QG do Exército durante tanto tempo. Então, assim, são perguntas que a CPMI se colocou lá atrás, a relatora colocou essas perguntas lá atrás para entender essa questão dos acampamentos, para entender a participação do Exército, só que sem ouvir esses militares, que é o que está desenhado no momento que a CPMI não os ouvirá, sem ouvi-los, essas perguntas vão continuar sem resposta. Basília, tantos nomes para tão pouco tempo, o que eles vão fazer? Um CPMI Express, fazer mais dias de sessão, porque em breve chega ao fim a comissão?
Pois é, para alguns parlamentares até já deveria ter acabado, né? Tem político da oposição que diz, olha, essa CPMI foi sequestrada pelo governo, a gente não está conseguindo trabalhar. Não à toa, na semana passada, um grupo de políticos da oposição, da CPMI do 8 de janeiro, foi lá na Procuradoria-Geral da República pedir a prisão do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Um pedido para que a PGR formalize essa solicitação à Justiça. Isso porque aquela estratégia de início de azedar as investigações sobre o 8 de janeiro com a CPMI, uma vez que a comissão foi sugerida pelos políticos de oposição, não deu certo. Os políticos de oposição queriam que a própria comissão determinasse a prisão de Gonçalves Dias e outras pessoas ligadas ao governo. Eles mal conseguiram colocar essa proposta para votação. Tudo ali tem que ser acordado, né? Até mesmo a votação, né? Ou seja, a lista do que vai à votação também depende de conversas que antecedem a reunião, quando a gente vê ali no cara a cara. Eles não conseguiram botar nem para aprovação, nem para discussão um pedido de prisão do Gonçalves Dias e levaram mesmo à Procuradoria-Geral da República. Parece muito claro que a CPMI não vai sair daí, do que já produziu até agora. A menos que, até o final de outubro, a Polícia Federal, que está em ritmo acelerado com a sua investigação sobre as joias, consiga trazer elementos novos. E aí há quem aguarde por quebras, pelo resultado das quebras de sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro, também de Michele Bolsonaro. Há quem aguarde até uma ordem de prisão contra o clã Bolsonaro. Então, isso que está sendo conduzido pela polícia e pelo Supremo Tribunal Federal poderá agitar novos capítulos na CPMI do 8 de janeiro. Ou então vai terminar mesmo do jeito que está. A perspectiva da relatora de que a fase de depoimentos vá até o fim de outubro e a conclusão, ou seja, a entrega do relatório, fique para novembro. E ela já disse publicamente que está contando também com uma rivalidade, um relatório avulso, que os políticos de oposição venham com o seu próprio relatório. Eu sempre digo isso, desde o início. A gente tem aí uma CPMI do lado A e uma CPMI do lado B. Uma puxada pela oposição e outra pelo governo. Até aqui, a visão do governo é que tem prevalecido, né? E, Leandro, inclusive, você deve saber, tinha expectativa de ouvirem pessoas investigadas, né? Pessoas que vieram aqui no 8 de janeiro invadir os prédios. Até agora não marcaram estes depoimentos também. Então, ainda tem muita coisa para resolver nesse breve um mês, até outubro, para encerrar mesmo a comissão. Porque vocês lembram? Eles disseram que iam até os presos ou trazer alguma das pessoas presas pelo 8 de janeiro para depor aqui na CPMI, que seria um grande momento de exploração, tanto da oposição quanto de governo. Mas até agora eles não marcaram a data. E até quem eles querem que retornem, quem eles gostariam de passar por uma acariação, o Mauro né? Cid, Tantos planos, né, minha gente? Vamos ver se eles vão fazer ali São Paulo caber dentro de, sei lá, de onde? De Santa Catarina. Fiquei aqui pensando geograficamente, pensando, Elisa, tu não te enrolas, minha querida. Tu não vai falar... Vai falar não besteira. vai errar, não vai falar besteira, minha querida. Obrigada, Leandro. Obrigada, Basília.